Oi, gente, Roberto Relubiscro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura para auxiliar pessoas que vão prestar Enem, vestibulares, e aviso sempre isso porque as pessoas que não vão prestar, mas que gostam de literatura, claro que são bem-vindas, mas o nível das discussões é de ensino médio. Hoje a gente vai falar sobre a literatura de catequese, a literatura dos jesuítas, que eu deixei propositalmente de fora no vídeo da literatura de informação, né? Mas esse tipo de escrita aconteceu paralelamente e também parte da literatura de informação, porque em 1549 os jesuítas chegaram ao Brasil com a missão de catequizar os índios, né? Portugal queria não só lucro, mas também queria converter almas para o cristianismo, né? Na verdade, para o catolicismo. E aí esses jesuítas chegaram aqui muito na corrente da Contra-Reforma, então eles eram bem conservadores, o pensamento da Companhia de Jesus geralmente era mais medievalizado, meio anticientífico. Chegaram aqui para catequizar índios, criar as primeiras instituições de ensino e, claro, eles também produziram muitos textos contando das descrições da nossa terra, né, da Terra Nova do Brasil, relatando como que era a catequização dos índios, as dificuldades que eram encontradas. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, dar uma olhadinha na seção, na playlist Literatura para Vestibulares e Enem. Lá tem bastantes vídeos já e espero que aumentem. Então, a parte de informação, né, dos jesuítas segue aquela toada da literatura de informação, textos descritivos, narrativos, descrevendo costumes dos índios, costumes da terra, mas existe, especialmente aí na obra do José de Anchieta, existe teatro e existe poesia com forte caráter devocional e tudo pensado mesmo para catequizar os índios. Só que os jesuítas eles não tinham só esse objetivo de catequizar os índios. Eles também vieram para o Brasil para moralizar os habitantes, para não deixar que os brancos que estavam aqui se perdessem, né, em maus costumes, como ter mais de uma mulher, enfim, era para moralizar os brancos, catequizar os índios. Tem o Manuel da Nóbrega, o Fernão Cardim, mas o que interessa mesmo é o José de Anchieta, especialmente porque ele utilizou o conhecimento que ele propositalmente angariou da cultura indígena. Ele chegou ao ponto de escrever uma gramática da língua tupi, né, para ficar mais fácil eles depois saberem as regras do idioma, para depois catequizarem os índios. O José de Anchieta usou muito teatro, autos, né, para catequizar os índios. E nesses autos, que eram escritos em português, espanhol e até tupi, né, eles eram encenados nessas três línguas, os índios, inclusive, participavam, cantando, dançando, porque, como a finalidade era didática, o que o Anchieta fazia? Ele priorizava muito a questão do espetáculo, das cores, das danças, e colocava, por exemplo, na sua peça mais famosa, que é o Alto de São Lourenço, que conta o martírio de São Lourenço, né, que preferiu morrer queimado a renunciar à sua fé católica, sua fé cristã. Pode parecer uma contradição você usar personagens indígenas e até mitologia indígena para falar e propagar a fé católica, mas tem que lembrar que os nomes dos demônios eram os nomes indígenas, tá? Então ele usava elementos da cultura indígena como o politeísmo, a poligamia, como pecados, tá?
a serem castigados. Então, no final das contas, o que prevalecia era a moral católica. Tá? Então, ele utilizava o teatro como ferramenta pedagógica. Ele não estava muito preocupado com a carpintaria teatral. Eram atos, às vezes não tinha unidade de ação, às vezes as peças dele eram cenas, aparentemente sem muita ligação, mas é porque aí a finalidade era mesmo didática. E o José de Anchieta também escreveu poesias bem de caráter medievalista. A produção poética dele, que inclusive tinha até poemas em latim, espanhol, tupi, português, né? A poesia dele apresenta uma grande desconfiança com relação às coisas e aos feitos terrenos, né? É uma poesia altamente devocional, até quando ela tem alguns elementos de humor, né? Ele nunca esquece o caráter pio, né? O caráter devocional. Por isso que, em termos de literatura jesuítica, a pessoa que você tem que prestar um pouco mais de atenção é a obra do José de Anchieta, tá bom? Espero ter contribuído, agradeço a atenção e a gente vai se falando aqui. Tchau, gente!